Sejam bem-vindos então a mais um programa aqui, Desnude. Kavinsky, hoje a gente tem uma convidada internacional. A gente está subindo muito a régua, né? A gente está agora num nível assim, né? Era só a gente no Brasil, agora temos um convidado internacional, né? Vamos receber hoje aqui a Graziella Di Giorgi, né? Depois ela vai corrigir esse sobrenome todo famoso aqui que eu, né, devo ter pronunciado errado. Ela tem uma vasta carreira internacional, mas muito, muito mais do que isso, Grazi é uma amiga, né? Foi minha mentora, me ajudou muito, uma mega parceira comercial. Ela também é autora de um livro muito famoso, chama O Efeito Iguana. Mas toda a nossa conversa hoje vai gerar em cima de algo que a Grazi trouxe para o Brasil, criou e que tem uma correlação direta entre o que rola cliente e agência. Eu vou contar um pouco antes de já jogar a pergunta para a Grazi, tá? E aí vai ser bom, Kavinsky, porque você tá do lado da agência e você vai só endossar para falar se isso é real ou não, tá? Mas olha só, a Grazi trouxe lá em 2008 para o Brasil a Scopem. A Scopem, para quem está escutando a gente e às vezes não está tão imersido ali, né? Tão dentro do mercado publicitário, é uma consultoria muito famosa espanhola. A Grazi trouxe para o Brasil essa consultoria lá em 2008 e ela tem um foco diferente das Big Fours lá, que tem ali uma relação muito próxima entre agências de publicidade, de marketing e cliente. Aí dentro da Scoping, ela criou uma metodologia, né? Eu vou chamar aqui um framework de simulação, né? Para tentar encontrar ali, vamos chamar assim, uma forma de se trabalhar entre agência e cliente que fosse mais sustentável, vamos chamar assim, uma coisa mais harmônica, é, mais saudável, né? Que, se eu não me engano, se chama Human Pitch, depois Grazi pode me corrigir aqui, mas esse negócio ficou muito famoso, ela acabou, obviamente, a Scoping, através da liderança dela, acabou importando isso para a Europa toda e, obviamente, a Grazi acabou hoje criando fundou a Human Rise, que é uma consultoria especializada, continua, né, nesse foco especializada entre a relação agência e cliente. Eu me recordo, né, e eu acho que isso se mantém até hoje, né, que existe um mapeamento das agências. Eu, por exemplo, quando eu fiz concorrência aqui no Brasil, a gente até hoje usa esse mapeamento que a Grazi liderou durante muitos anos, que traz todas as agências do país, né, caracterizadas ali num mapping mesmo, né, em relação à especialidade, a background técnico, que é muito diferente do que dos mapeamentos ali, vamos chamar mais convencionais, que acabam trazendo às vezes uma pauta de grana, né, de cases e assim por diante. Pois bem, aí conversando com a Grazi, com a Mônica também, que fez aqui a intermediação dessa entrevista internacional, né? Eu me deparei ainda com uma situação que é muito provavelmente o objetivo de toda essa metodologia que foi desenvolvida lá atrás, que é a relação entre agência e cliente, que por incrível que pareça, depois, por isso que eu te falei, Kavinsky, depois você vai só endossar. Por incrível que pareça, continua ainda tóxica, ou existem ainda pontos de fricção. Aí eu falei, cara, a gente está em, né, 2024, a gente tem tanta pauta que surgiu nos últimos anos. Eu me lembro, né, e aí depois a gente pode até falar um pouquinho disso na nossa conversa. Eu acredito nisso, né, que grande parte dos assediadores morais vieram da década de 90 e muitos deles ainda persistem, principalmente do lado do cliente. E aí eu me deparo, né, vira e mexe nesses últimos anos com vários documentos, e eu acho que as redes sociais acabaram abrindo um pouco essa caixa de Pandora, né, que expõe, né, o que rola ainda entre agência e cliente. Então tem lá, você lembra, a lista do Excel, né, existe até hoje. Recentemente saiu uma lista de Excel, agora tem uma versão das empresas tóxicas. Aí eu, né, peguei as últimas planilhas de Excel e também algumas notícias e eu falei, cara, essa relação agência e cliente, ela continua, me parece que continua ruim. E aí, é, a Grazi vai poder não só expor isso para a gente, né, porque a gente acaba falando um pouquinho dessas verdades inconvenientes aqui, e aí eu vou passar esse bastão já com uma pergunta e a gente vai desenvolver isso aqui
tentando não machucar ninguém, né? Vamos procurar, a gente, eu juro que a gente não vai falar nome de ninguém, mas, ô Grazi, ainda, assim, eu acho que são duas em uma, né? Você ainda, com toda a sua experiência, sempre lidando com essa relação de agência-cliente, você ainda sente que o ambiente ainda tem essa toxicidade, ainda tem uma fricção grande, né? E se tem, onde estão os gaps, né? Quais seriam as oportunidades para melhorar isso entre cliente e agência? E a gente ainda vai explorar mais coisas, a exemplo da concorrência, mas eu já queria começar esse bate-papo contigo falando sobre isso, né? Porque me causa um pouco, não é me causa estranheza, mas é chato, né? A gente ainda, com toda essa catequização, desde a pauta de ESG, diversidade e inclusão, a gente ainda escutar essa relação um pouco conturbada. Conta um pouquinho para nós aí. Conto sim. Oi, pessoal. Obrigada, Greg. Obrigada, Kavinsky. Bom, não sei nem por onde começar, mas, na verdade, agora eu vou usar meu chapéu de terapeuta, porque, fazendo essa relação cliente-agência, eu sou mais terapeuta do que engenheiro ou consultora. Existe, né? Existe, como existe em todas as relações humanas, né? Somos humanos e isso é inevitável acontecer em várias esferas, não só cliente-agência, mas eu acho que acontece nas relações cliente-agência quando há uma relação cliente-fornecedor, né? Quando não há uma relação de parceria real. A gente já fez processos juntos assim, vocês tinham uma relação de parceria real com a agência que vocês tinham e era uma relação muito longa, né? Vocês tiveram uma relação muito longa com a agência. Mas, e tem alguns casos assim, vários casos assim, mas existem outros casos que são relações cliente-fornecedor que não respeitam alguns valores que são essenciais numa relação de parceria, né? Então, o que eu vejo de gap, um dos principais gaps é esse micromanagement, sabe? De fazer o trabalho que é da agência, não deixar a agência trabalhar muitas vezes, que vem da falta de confiança. Eu tive em Cannes agora e aí eu vi uma palestra do CEO e Chairman da Mattel. Eu acho legal comentar isso, porque eu acho que trazendo para o lado da oportunidade, ele falou que ele sabia que a Greta ia fazer, a diretora do filme, ia fazer um excelente trabalho, uma excelente narrativa, trazendo o contexto da sociedade atual para a narrativa. Mesmo que esse contexto da sociedade atual ferisse a própria Mattel, porque eles se autocriticam no filme, né? Quando você tem uma cena do filme em que o board é todo masculino e a Barbie não entende, cadê a CEO mulher daqui? Na verdade, a Mattel tem 5 mulheres no board dos 10 membros. Mas ele aceitou essa autocrítica, porque isso fazia parte do propósito dele como empresa, que é trazer uma narrativa contemporânea, traçando a cultura da sociedade. E para quê? Para tornar os brinquedos que são atemporais, a Barbie é um brinquedo atemporal, né? Atuais. Você só consegue fazendo conectando com a sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso é que ele deixou ele falou, eu confio total. Não era sobre aprovar o filme, ele falou. Eu vi 5 versões do filme. Não era sobre aprovar o filme. Era sobre confiar na equipe. Eu estava com a melhor equipe que eu podia ter. E eu confiava que a Greta ia fazer um trabalho que era um reflexo do nosso propósito. E daí vem uma questão que eu acho que aí a gente pode passar tarde falando sobre isso, mas eu adoro falar sobre isso, que é uma questão de quando você confia, é porque justamente, e a gente pensa assim, ele teve coragem para fazer isso, né, para assumir essa autocrítica. Talvez não seja nem coragem, porque ele não assumiu o risco efetivamente, ele abraçou uma oportunidade. Porque quando você vê a possibilidade de você expressar o seu propósito em um filme que é uma autocrítica, mas na verdade é uma oportunidade de expressar o próprio propósito dele. Então não é um risco, porque ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer mesmo, porque é expressar o propósito dele. E aí vem a questão do propósito, que é uma palavra muito desgastada, mas muito relevante. É desgastada porque ninguém chega lá, então assim, aí desgasta, né? Porque acha que isso não vale. Claro que vale, né? Não só vale, como é fundamental você entender por que você faz as coisas. Se a gente trouxer o propósito para um nível do porquê, talvez seja até mais fácil ou não, porque muitas, né, empresas elas estão baseadas no que faz e não o porquê faz o que faz. E é quando você é uma empresa autêntica, que eu acho que aí voltando para o efeito iguana, que é um dos valores do efeito iguana, né, das empresas humanas, porque eu chamo as empresas de iguanas ou de humanas. E as empresas humanas elas têm 3 pilares: elas são autênticas, elas são empáticas, elas são visionárias. E a autenticidade é saber por que você existe, mais do que o que você vende. Poucas empresas sabem por que existe. A Mattel sabe por que ela existe, por exemplo. E aí ela consegue assumir o risco, muito entre aspas, porque não foi assumir risco, foi só expressar o propósito dela, o porquê dela existir. Eu vou deixar espaço aqui para vocês falarem, senão eu vou me alongar muito aqui.
Não, mas Sentido que eu falei? nós estamos aqui para escutar, né? Mas ó, eu vou também fazer o ping-pong aqui com o Kavinsky, porque o Kavinsky, obviamente, é CMO aí dentro dos maiores grupos de comunicação do mundo, né? Que é a WPP. E você trouxe uma palavra interessante aqui, que é o microgerenciamento. Eu achei interessante porque a coisa que eu acho, quando eu converso, inclusive com outras lideranças de marketing, né? Nem de agência, o que mais irrita hoje, quando a gente fala até de cultura de empoderamento, né, dessa coisa do ágil, é a existência ainda da figura do chefe, né, porque é muito diferente do líder, não querendo ser piegas aqui, mas o chefe é aquele cara realmente que coloca a data e fica pautando ali até a vírgula que você está colocando no e-mail, né. E aí eu vou passar a bola para o Kavinsky, depois eu volto para você. Ô, Kavinsky, você sente mesmo esse microgerenciamento que é muito proprietário aqui do que a Grazi está dizendo, que é a relação fornecedor? Porque depois eu vou passar essa pergunta para a Grazi, o que que passa na cabeça, por exemplo, dos clientes, mas voltando até ao meu ensejo inicial, eu vejo que quando você abre, assim, por exemplo, as planilhas dos colaboradores das agências falando sobre os clientes, eles usam até nomes pejorativos, tipo assim, a gente está aqui há 2 horas esperando a rainha chegar, ou o rei chegar, ou o fulano chegar, porque parece que o cliente, ele se coloca numa posição que só pelo fato de estar pagando o fee, ele vira tipo o paladino e tem que ter a palavra final. E ele se esquece que eu estou contratando um parceiro estratégico. Eu preciso escutar a pessoa, né? Kavinsky, você é desse lado, você ainda sente muito o que a Grazi está chamando aqui da tratativa cliente-agência, onde o cliente, tipo, caga a regra, faz um microgerenciamento e coloca a agência como um fornecedor e não um parceiro estratégico? Você sente isso? Obviamente, sem falar de cliente, não tô trazendo aqui o contexto só do grupo que você trabalha, mas você está em contato dia a dia com o back-office das agências, coisas que eu, como anunciante, às vezes não estou, né? Uhum. Obrigado. Vamos lá. Para nós, assim, eu tenho que falar dentro do meu contexto, né, que é onde eu tenho autoridade aí para falar, né, das agências Medium e iShare, né, e uma coisa curiosa, né, isso vem, né, com a mídia digital hoje, Medium, né, desde o Guilherme Gomide, né, que você teve a chance de, né, e a oportunidade de conhecer, né, Greif, que eram relações muito mais de confiança do que uma relação comercial, né? Então o Gomide ele acabava criando uma conexão com os clientes até mesmo antes de trazer as contas, né? Isso era muito interessante porque existia muita ali né, a confiança mesmo dos clientes no trabalho que o Guilherme fazia e a agência como um todo. A iChary é um pouquinho parecida, mas diferente. A gente acha que começa muitas das nossas relações numa base de exposição ali. Então a gente fica mais vulnerável, né? E acaba uma relação, assim, os clientes que funcionam bem, né? São clientes com quem a gente se dá bem de fato, né? Então, tipo, cada visita, cada coisa, não importa se tem problema ou não, né, dentro da conta, porque sempre tem, né, momentos mais tensos ali onde a performance não está indo bem, né? Mesmo assim, é muito agradável ir para a reunião com eles, né? Não é para todos, tá? E é claro, aqui ontem mesmo a gente estava discutindo uma saída aí com um cliente que a gente vem trabalhando há algum tempo, que a gente vai optar por não trabalhar mais simplesmente porque a gente não vê esse tipo de relação. E aí são relações, lendo aqui os conteúdos da Grazi e tudo mais, faz muito sentido para mim, mas os clientes que a gente tem assim, em relação a mais de 10 anos, por exemplo, são clientes onde a relação, cara, não é comercial, né? O comercial é tipo o acordo que a gente tem por trás, mas a relação é uma coisa completamente diferente, né? Uma relação de parceria, de fato, por mais piegas ou gratuita que pareça essa palavra, né? Mas quando ela funciona, de fato, faz muita diferença. Ô, Grazi, aproveitando aqui, antes de falar um pouquinho sobre oportunidades. A concorrência, porque eu me recordo, e eu acho que até hoje na Espanha, né?
eu nem comentei, né? Mas da Grazi está hoje né? A locação de Grazi é em Madrid, né? Então aqui com um fuso acho que de 3 ou 4 horas. Mas de toda essa, vamos chamar essa relação um pouco mais conturbada, me parece que as concorrências, né? Elas são ali, acho que um momento importante até para iniciar essa relação que o Kavinsky está comentando aqui, que é de iniciar essa aproximação antes da gente falar de pauta comercial, né? E eu me recordo, e aí você vai ter que me dizer esta verdade aqui, que há 10 anos atrás, as concorrências eram meio que um fator até um pouco desleal do ponto de vista financeiro para quem participava. Porque os clientes exigiam uma baita campanha, as agências iam lá, tinham que produzir filme, produzir monstro, contratar equipes externas, se gastava mundos e fundos que, no final de todo um processo desgastante, onde a tratativa não era transparente, era assim, você ficava 2, 3 meses esperando uma resposta, onde no final você percebia que não teve avaliação técnica, teve meio que uma pauta ali, né, amigável, né, quase o que a gente chamava lá de carta branca, e assim, você tinha lá um pitch com 10, tipo, 10 agências, todo mundo colocando uma bala ali, né? E no final a gente descobre, depois de meses, né, no Inside Information, que não, aquela concorrência ali já era carta marcada ali. Você participou, mas de forma protocolar. Grazi, como é que tá hoje? E aí você pode trazer uma visão mundo e Brasil também. Esse cenário um pouco escroto, né? Vamos falar assim, injusto, ele permanece, né? Como é que tá hoje? Até porque grande parte do teu framework, da sua simulação, porque eu já contratei Grazi para fazer uma concorrência, que inclusive é esta, né? A qual Kavinsky aqui está comentando que já fazem, acho que quase 7, 8 anos que eu tenho uma relação muito, muito sustentável com a minha agência, mas esse ambiente de concorrência com essas premissas, né, onde no final só quem sai perdendo é a própria agência, né, se mantém. Como é que tá essa Uhum. história das concorrências, né? E aí, depois que você falar um pouquinho como é que tá o cenário de concorrência, se continua essa parafernália, eu queria que você também comentasse na sequência, como é que a gente mitiga isso se ainda ele permanece no mercado. Boa. Eu acho que sim, continua, pelo que eu ouço de relatos das agências. Eu não faço processo assim, porque eu não acredito. Simplesmente porque esse processo ele gera as melhores variáveis para as piores escolhas, para você escolher errado. Porque existem duas variáveis irreais nesse processo. Primeiro é que quando você pede uma campanha para uma agência, e eu já vi isso acontecer, eu queria me enfiar abaixo da mesa, porque é chocante o que a agência leva. Primeiro que a agência tem os seus próprios clientes, então as pessoas que trabalham na agência estão trabalhando para os seus próprios clientes. Portanto, quando vem uma concorrência, você tem que contratar freelancer, não te queda outra, né? Como se fala em espanhol, não tem outra opção. Então, o trabalho que você vai ver lá, da campanha, não foi feito pelo talento da agência, foi feito por freelancer. Então, esse é o primeiro ponto, uma variável real. Outra variável real, e aí eu posso até contar uma história, é que quando você faz uma campanha, você não conhece o cliente. Então, é um tiro no escuro. Você pode ter tido fantásticas outras ideias, até melhores daquela que se apresentou no contexto do cliente, mas que você não sabe, e você vai no tiro no escuro e aí a outra agência escolhida simplesmente porque ela acertou mais o que o cliente queria, mas sem saber o que o cliente queria, sem conhecer direito o cliente. Então, são duas variáveis muito fortes e que geram decisões não assertivas. Então, vendo tudo isso, então, assim, só para voltar à sua primeira pergunta, eu acho que quem perde não é só a agência, é o cliente também, porque escolhe pelos motivos errados, e aí daqui a 2 anos tem que escolher de novo. E uma das coisas que eu falo para o cliente sempre é: se a gente for fazer esse processo, eu não quero que você me ligue daqui a 2 anos para mudar de agência. Você pode me ligar daqui a 2 anos para a gente tomar um café, para a gente tomar uma cerveja, mas não para trocar de agência, senão eu fiz o meu trabalho errado. Então, o objetivo é, por um lado, oferecer as variáveis mais reais para o cliente tomar a decisão mais assertiva, que seja de longo prazo, como é a parceria de vocês, por exemplo, que você não consegue resultados reais a curto prazo, é irreal. E o segundo ponto é que seja sustentável, porque você não tem que ver campanha para você saber qual é a agência com quem você prefere trabalhar. E aí eu já ia até fazer um link com o que o Kavinsky falou, porque ele falou que justamente na iCherry, os melhores clientes são aqueles, né, os clientes são clientes que gostam de trabalhar com a agência, ou que a agência gosta de trabalhar com aqueles clientes.
E é sobre isso, e deveria ser só sobre isso que o processo de concorrência deveria abordar, porque a inspiração que eu tive para fazer esse processo foi o seguinte: se eu escolho uma agência hoje, amanhã eu estou sentada resolvendo o problema. Então, vamos sentar antes com 3 finalistas com que eu acho que tem mais a ver, para ver com que eu prefiro trabalhar. É sobre isso, é sobre química no final do dia, porque somos humanos, somos pessoas, e essa relação que é muito né, apaixonada, digamos assim, ela é sobre pessoas, né? São pessoas de um lado e pessoas do outro, e é muito importante saber com quem a gente prefere trabalhar. Acho que o Kavinsky tem um ponto para levantar aqui. Não, mas pode concluir, era só para garantir que depois que Tá. você concluir aí eu... Então, na verdade, é uma simulação de trabalho onde os dois juntos trabalham e se conhecem. Na verdade, é uma simulação para se conhecer e para ver com quem trabalha junto. O interessante também, outro ponto, é que esse processo, naturalmente, ele equilibra as forças. Então, é a agência também escolhendo com que cliente quer trabalhar, porque eu já vi casos em que a agência falou que não queria, não valia a pena para ela. Então, ao conhecer, é como uma relação amorosa, né? Ao conhecer os dois lados poderiam escolher com quem trabalhar. E você equilibra muito as forças porque você trabalha junto, não é você analisando uma campanha, é você decidindo juntos como resolver um problema. Obrigado, Grazi. Eu queria só contar uma história que eu acho muito legal e sai daí ainda no âmbito da agência, mas é um caso diferente que eu achei muito peculiar, mas tem muito a ver com o que você disse. Eu estava lendo teus artigos e falei, nossa, como isso aqui tem a ver com o que aconteceu. Quando a gente começou a ser aí assediado para vender nossas agências, né, a gente acabou se juntando aí ao grupo da PP já há muitos anos atrás, né, tinham várias ofertas, né? E aí esse mesmo sócio, o Guilherme Gomídio, né, ele era muito Caxias, assim, ele, né, tentava ir todos os detalhes para tomar as decisões, e essa é uma decisão muito grande, né? A decisão do trabalho cliente-agência já é uma decisão grande, né? Porque é uma decisão de um certo prazo normalmente longo, né? Tipo, pelo menos um ano, mas muitas vezes mais do que isso. Mas a venda de um negócio, né, ou um M&A, é um negócio para sempre, né? Você errou, dançou, né, cara? Tipo, tanto quem está comprando como quem está vendendo, né? E aí ó, aconteceu uma situação que eu acho que se encaixa muito nisso tudo que a gente está conversando. Ele resolveu ir para os Estados Unidos falar com um cara que era especialista, um dos maiores especialistas em M&A, e ele voltou com uma coisa só. O cara falou, cara, vá com quem bate o santo. Não olhe para o dinheiro, porque senão não dá certo, cara. Vai com quem bate o santo. E graças a Deus fizemos, eu acho, aí tomamos a decisão certa. Mas acho que eu queria contar essa história porque tem muito a ver com isso, né? Né? É muito doido isso aí, né? Porque recentemente, fazem acho que 4, 5 meses, a gente fez um. é, Na verdade, existe uma figura aqui, para eu contar também esse caso, que é o cara de compras, né? E aí, assim, a área de compras, dependendo da empresa que você está trabalhando, ela está comprando parafuso, né? E o problema dessa relação humana, emocional, de parcerias estratégicas, é que não dá para você mensurar o parafuso de 15 centímetros e fazer um comparativo ipsis litteris com outra empresa que faz o mesmo parafuso. São coisas completamente diferentes, né? E aí, a gente recebeu uma demanda da área de compras, que era muito o que a Graça está dizendo assim: não, vamos fazer uma campanha, vamos ver como é que o cara traz o melhor preço, assim por diante. A gente falou: não, não vou fazer campanha. Não vou pegar, sinceramente, desculpe, eu não vou pegar 10 agências no mercado só porque você quer sentar numa sala, ficar ali, né, e os caras apresentando uma campanha criativa para a gente depois ficar discutindo a rebimboca da parafuseta. Então, uma situação que a gente decidiu fazer, ó, a nossa relação com a agência é muito boa, né? Então, eu prefiro fazer uma consulta orçamentária. Assim, se a consulta orçamentária vier muito discrepante do que existe atualmente, então cabe a gente aí sim entrar nos meandros técnicos, em ver, por exemplo, né, o FTA, ver, por exemplo, qual é o Martech, a EdTech, e deu muito certo, porque no final a gente conseguiu verificar se existia, e aí claramente a relação
de maturidade, de conhecimento vamos chamar assim, de conhecimento do mercado, ela entrou, né, em vogue na hora que você estava analisando o valor, que isso tem um valor adicional, e a gente conseguiu fazer algo para todas as agências que não passou de uma apresentação de 1 hora, de uma apresentação técnica num PDF, de apresentar a equipe, e pronto. É muito mais saudável, muito mais rápido, você não tem mais vamos chamar, esses mundos e fundos aí que as agências colocavam. Mas, infelizmente, né? Grazi, na Espanha, por exemplo, na Europa também, a gente tem, né? Ainda essas concorrências um pouco desleais. Não é só no Brasil que acontece, porque o Não, Brasil tem uma regulamentação diferente, né? não, de jeito nenhum, é no mundo inteiro é, que acontece esse tipo de concorrência. E até por conta de ex-clientes que vão para outros países, eles me dizem que esse método de workshop, ele é um pouco único, assim. Claro, existem alguns consultores nos Estados Unidos que fazem parecido, mas, em geral, e aí eu quero dizer uma coisa também, em geral, o mercado faz assim porque foi acostumado a fazer assim. O mercado foi viciado a fazer esse processo. Então, se eu sou um diretor de marketing que quer fazer uma concorrência hoje, eu vou repetir o que já tem sido feito há anos, porque para mim essa é a maneira de fazer uma concorrência. Porque não falta comunicação nesse mercado de comunicação, que foi um artigo que eu escrevi recentemente. O mercado não fala as coisas. Então, muitas vezes eu sou a terapeuta da relação e eu que tenho que falar para o cliente, olha, você sabe quanto custa fazer uma campanha para uma agência? Custa tanto, custa R$ 400.000, que foi calculado recentemente no GAN, um grupo de atendimento de negócios que a gente participou, e a gente fez uma conta, uma concorrência grande, custa R$ 400.000 para uma agência. Então, você vai trazendo argumentos para cima da mesa de coisas que não se falam, mas que deveriam ser faladas, e aí o cliente começa a entender o porquê não fazer um processo com campanha, mas tem que explicar o porquê. Tudo começa explicando o porquê, voltando para o início da nossa conversa. Então, eu acho que existe um vício do mercado, e eu fui testemunha disso quando eu comecei esse processo de concorrência há 10 anos. Uma cliente me ligou e falou assim, Grazi, eu sempre quis fazer diferente, mas eu não sabia que podia fazer diferente, que era possível fazer diferente, eu não sabia como fazer diferente. Então, isso para mim é um reflexo do vício do mercado mesmo, né? Que o mercado foi se acostumando. E se eu sou uma diretora de marketing, eu tenho um monte de coisa para fazer, estou pressionada por um monte de variáveis, eu não vou me dar conta de que eu posso fazer um processo de concorrência diferente, eu simplesmente vou fazer o que já se faz. Então, acho que tem que ter essa atenção de comunicar, de educacional mesmo, de explicar as coisas, do porquê não fazer, né? Do porquê que não é melhor fazer desse jeito. Não é só porque não é sustentável para as agências, que não é, e a gente vive num mundo que não dá para fazer mais isso, mas também porque não oferece as variáveis mais reais. E aí eu vou contar um caso aqui, que foi um processo que eu fiz há alguns anos, em que o cliente me pediu ajuda, falou assim, olha, eu fiz um processo de concorrência com 8 agências na final, e agora eu não sei decidir. Falei, tá bom. Aí eu fui lá no cliente, escolhi 3 finalistas de todos os materiais que eles apresentaram. Eu falei assim, ó, só tem uma coisa, a gente não vai poder pedir mais nada para essas agências, porque elas já apresentaram tudo, já apresentaram campanha, fizeram tudo. O que a gente vai fazer com essas 3 finalistas é um workshop de debrief, para entender o direcionamento, o que vocês acham que não foi certo, o que poderia ter sido melhor, ouvir a agência, as ideias abandonadas da agência, enfim, ter uma conversa para entender os bastidores do que foi aquilo. E foi muito interessante, porque a agência que ganhou nesse processo, a gente descobriu 2 coisas. Primeiro, que o briefing estava errado, e o segundo, que a ideia abandonada foi melhor do que a ideia apresentada, confirmando aquilo que a gente conversou no começo, de que quando você faz uma concorrência é um tiro no escuro, você não conhece o cliente, você tem que apostar por um caminho, não necessariamente é o melhor caminho. Então, isso só reflete aquilo que eu comentei das variáveis irreais, né? E, e trabalhar nisso para poder tomar a decisão do melhor parceiro. Entendi. Ô, Grazi, vou fazer uma pergunta que não estava no nosso script, tá bom? É Claro. assim, eu tô percebendo que para melhorar essa relação entre agência e cliente, existe uma necessidade de maturidade, de entendimento de todas essas variáveis na cabeça do cliente, né? E também do lado da agência, né? Porque entre nós, eu não sei se vocês vão concordar, mas na boa, a agência que aceita também é igual uma relação tóxica, né? Entre 2 pessoas, né? Você tem um namorado, a relação é tóxica. No final, tem uma pessoa que está aceitando aquela, vamos chamar, agressividade, né? Que está aceitando aquele assédio, vamos chamar, aquela, né? Aquela inferiorização. Então, existe erros dos 2 lados, né? Existe erro do lado o que passa pela cabeça do cliente e também existe um erro do lado da agência. Como você já trabalha há décadas nesse mercado, e se a gente fosse fazer um depara,
Do lado da agência, você vê alguma coisa que mudou, uma atitude que seja lá dos primórdios da década de 90, que foi bem da onde surgiram, vamos chamar, a grande maioria desses assediadores morais, principalmente do lado do cliente, tá? Você vê alguma diferença? Ó, lá atrás, as agências todas faziam isso e agora eu vejo que tem essa mudança. E do lado do cliente é a mesma coisa. Você consegue enxergar, por exemplo, pelo menos algo, né, alguma melhoria antes e depois que você possa dizer assim, olha, do lado do cliente eu vejo que a gente já melhorou isso. E do lado da agência eu já vejo que a gente já melhorou isso. Você consegue enxergar alguma coisa que você possa comentar aqui? E ao final dessa pergunta eu vou dizer o que. Aí você vai fazer uma frase assim, clientes, por favor, não façam isso de forma alguma, porque não é de bom tom. Aí só dá uma dica já, né? Tipo, dá uma dica para nós aqui, anunciante, não pro Kavinsky, mas para nós aqui. Primeiro, falar se tem já algum tipo de melhoria. Cliente, agência, e depois você joga uma frase bomba, tipo, galera, não faz isso porque não é de bom tom. É tipo piegas pra caramba. Eu acho que, assim, eu vejo a evolução dos dois lados. Eu acho que do lado das agências, até porque o cenário financeiro já não é igual dos anos 90 para o que é hoje, as margens são completamente diferentes, então, até pressionados por isso, eu vejo mais não. Eu sinto que as agências estão menos predispostas a aceitar qualquer negócio. Acho que esse é um grande salto, porque faltava muito não nessa indústria, né? E eu acho que agora Tipo, já não vou participar da concorrência porque não vou. não faz sentido, eu não vejo sentido, e é uma coisa também que, que para mim mesma também tem que falar não, às vezes. Para mim mesma, eu vejo que, às vezes, a relação, a concorrência, ela já, como você comentou no começo, já tem umas cartas marcadas. Então, eu não vou fazer as agências desperdiçarem tempo numa coisa que já está decidida, né? Mas eu acho que isso é mais para as agências, no sentido de elas já estão criando, tendo critérios para analisar as concorrências e decidirem quais elas entram e quais elas não entram. Do lado do cliente, eu acho que eu estou tendo muito menos trabalho de convencer o cliente a fazer um processo com base em workshop, porque todas as circunstâncias que estão acontecendo hoje, eu acho que eles estão mais abertos a fazer, e aí faz um parênteses Brasil e Espanha. Brasil é muito mais aberto do que a Espanha, acho que a gente tem que reconhecer. O profissional brasileiro, ele tem muito mais abertura, infelizmente eu sou brasileira e comecei esse processo no Brasil, talvez se eu fosse espanhola e começasse aqui não ia acontecer, então eu sou muito agradecida ao mercado brasileiro de ter essa abertura, tanto das agências como das empresas, né, mas principalmente da empresa, porque ela foi a primeira a querer fazer o processo, de aceitar fazer, né, mas no início eu confesso que eu tinha mais dificuldade, eu tinha que argumentar muito para chegar a convencer o cliente a fazer esse processo, e mesmo assim o cliente ficava meio assim, né, porque eu entendo também a cabeça do cliente. É um workshop, não sei o que vai acontecer naquele workshop, é muito etéreo, né? Você não tem uma coisa palpável a princípio, mas depois que ele faz, ele ama, porque é totalmente palpável, né? Você conhece a cozinha da agência, você conhece as pessoas, você conhece a cultura. Um workshop nunca é igual ao outro, porque cada cultura se expressa de uma forma diferente, e o workshop permite que isso seja expressado, né? Então, eu acho que sim, houve uma evolução do cliente, ele estar mais aberto, dele querer mais uma relação de parceria. Mas isso, de novo, também depende do tipo de cliente. Existem clientes que são iguanas e vão continuar sendo iguanas, e quando eu falo iguana é porque só tem o cérebro reptiliano, que tá, né, que para fazer qualquer coisa diferente, ele tem medo de fazer alguma coisa diferente, como as iguanas, eles são imediatistas, né, como as iguanas, e são autocentrados. Esse autocentrismo, a principal motivação é financeira. Então, ganhar market share, ganhar, né, lucro. Essa é a principal motivação para inovar, para ser criativo, e que gera previsibilidade. Por outro lado, você tem empresas que estão focadas em gerar valor, né? As startups que viram unicórnio, elas estão focadas em gerar valor para as pessoas, em resolver um problema. Então, as empresas humanas, elas são autênticas, empáticas, visionárias, porque elas têm essa percepção de valor. Eu vi o podcast passado de vocês sobre eventos, eu adorei, que eu acho que é muito isso. Os eventos que são ruins, eles são focados em patrocínio, que é a motivação financeira. Não está focado em gerar valor para as pessoas. E o Kavinsky, eu até anotei o show que você falou, o festival que você falou, o ATP, né? Ele está focado em gerar valor para as pessoas. Então, o financeiro, ele é consequência, ele não é causa. É uma sutileza de nomenclatura, mas faz toda a diferença em termos de cultura.
Então, eu acho que é um pouco isso. E o recado para os clientes, eu acho que é não fazer processo de concorrência com campanha, porque isso só vai gerar variáveis irreais para uma decisão não assertiva. Muito. Kavinsky, você também, se você tivesse que dar um recado, qual é o recado que você daria para os clientes do lado da agência? Não façam isso de jeito nenhum, que não é de bom tom. Sei, eu acho que tudo que é das depois eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que são as exigências, né? É muita coisa, né? Primeiro, transparência. Nem todos têm transparência. Às vezes a gente não consegue, não é que tem 10 concorrendo. A gente não consegue nem saber quantos são, mesmo que a gente pergunte, né? Não é que a gente queira saber o nome das agências, né? A gente pergunta quantos são, eles falam, a gente não pode divulgar. Aí a gente já vê um sinal sério de risco de um relacionamento que não vai dar certo, sabe? Então são, ou, por exemplo, prazos muito malucos, que normalmente para a gente demonstra que já existe uma carta marcada, como você estava falando ali no início, né? Então a gente também já leva isso como um sinal de que tem alguma coisa errada. Né? Então, eu acho que a transparência, e acho assim, eu estava lendo a Grazi, né, e ela comentando sobre essa relação de terapeuta aí, eu acho que, tipo, a conversa, se conhecer, é muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque o resto todo se resolve. Cara, tipo, ter né, o tipo de criativo que você precisa, né, conhecer melhor o negócio do cliente, tudo isso é resolvível, né? Já o relacionamento, não, se o relacionamento não vai dar certo, né, e você começou algum negócio, tipo, não tem, a campanha pode estar indo bem ou mal, né? Todo mundo vai ter dificuldade e é ruim para todo mundo, né? É um sofrimento. Eu Muito posso só bom. pegar carona no que o Kavinsky falou? Eu acho que é muito Deve. bom o que ele falou, porque tem uma coisa também, e tentando me colocar no lugar de quem está ouvindo, né? Se é um cliente ouvindo, eu falo assim, isso é legal, isso é bonito, mas eu quero ver a criatividade da agência. Como é que eu vejo a criatividade da agência? A criatividade ela vem nas credenciais. Nas credenciais tem, né, as credenciais são para isso, para ver o trabalho criativo da agência. Só que não está focado nele, porque não é cliente ainda. Então, você vai ver isso depois, quando você se casar. E acho que é justamente o que o Kavinsky falou. Tudo se ajeita depois. O principal é saber com quem você prefere resolver o problema e identificar a oportunidade para juntos chegar no output criativo, no output estratégico, que seja o melhor para a marca. Mas, essencialmente, é gostar de trabalhar junto, é de poder se divertir junto, né? É o que eu costumo dizer, eu acho que o trabalho tem que ser mais divertido, a gente se diverte pouco trabalhando. É verdade. Eu também vou deixar meu recado para as agências, dois recados, tá? O primeiro que eu acho que isso é uma tendência que eu tenho visto, é expor e não aceitar os assediadores morais. Tem muito cliente ainda que assedia de forma hardcore em reunião, achando que é o dono do FI, entendeu? Então, assim, um recado que eu dou para todas as agências, não. Tipo, não aceita. Se tiver um cliente é, que extrapole não só né, o fator pedante, mas o assédio de se colocar numa posição onde não escuta e é top-down, exponha e recuse. E outros salários. Eu vejo ainda muito turnover nas agências, e não só nas agências, mas também nos publishers de mídia digital. E aí, o que acontece é que quando a gente começa a se acostumar com uma equipe, né, aquela equipe muda. Aí você fala, meu, o cara conhecia o posicionamento, a razão, o cara conhecia todos os pontos de contato, e aí você vai ver que esse turnover, ele é meio que, né, que não é um assunto de hoje, né, Carlinhos? A gente pode até um dia trazer esse assunto à tona, que é aquele mundo de Oz, das nomenclaturas, dos baixos salários, porque aí qualquer R$ 500 você leva um bom mídia, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa começar também a ter uma pauta importante. Eu sei que não é tão estável como é o mercado anunciante, porque se você perde uma conta, né, aquela equipe inteira vai embora, mas eu acho que isso é algo que realmente me incomoda quando a gente acaba perdendo aquela equipe que está tão acostumada com tudo, né? Já é parte integrante da área, ele é quase um body shop do departamento de marketing. Grazi, para a gente finalizar é o seguinte, ó, onde é que a galera pode
Bem, primeiro te encontrar, porque eu acho que, né, que nem o Kavinsky comentou, né, tem vários artigos que você já publicou. Mônica, que é sua assessora de imprensa, mandou para a gente vários artigos. Você tem livros. Primeiro, onde é que as pessoas podem consumir Grazi e quais outras frentes ali de conteúdo que clientes e agências poderiam consumir para entender um pouco mais essa relação humana entre essas duas entidades tão importantes no mercado, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui. Obrigada, Grace. Bom, LinkedIn, Graziela de Jorge no LinkedIn, acho que é o principal lugar onde eu estou, né? E por e-mail também, grazideorge@humanrise.com.br. Bom, acho que a Human Rise ela foca muito nessa questão da relação cliente-agência, mas também foca um pouco nessa questão que você falou de líder e equipes, assim, como você motivar, porque o financeiro é um ponto, muitas agências perdem o talento pelo lado financeiro, mas tem um lado motivacional que às vezes conta mais do que o financeiro, né, o salário emocional. Então, como você consegue trazer mais motivação, criar squads mais eficientes para você combinar o perfil do talento com o perfil do projeto. Às vezes o perfil do talento é explorador, por exemplo, ele está num projeto de manutenção em vez de estar num projeto de transformação, ou ele é o perfil especialista, ele está no projeto de transformação, isso vai ser frustrante. Então, como calibrar melhor as equipes, acho que é um caminho importante para você continuar motivando e retendo essa equipe na agência. E eu acho que a agência é um ambiente muito automotivador, porque tem diferentes indústrias, né? Então, essa oxigenação já acontece de forma natural. Então, como explorar isso melhor para continuar mantendo e motivando os talentos? Então, acho que o conteúdo que eu tenho é muito de relação cliente-agência e de como motivar mais a equipe e trazer também a questão da inovação, que é de onde eu venho, né? A questão da inovação para a solução de problemas, para pessoas reclamarem menos e terem uma postura mais proativa de resolver problema, porque isso tem framework para isso também. A Human Rise é hoje, curiosidade agora aqui, né? Você está em Madrid, né? Você tem atendido mais Brasil ou mais Espanha? Uma curiosidade mesmo, né? Porque quando eu crescer eu quero ser que nem a Grazi, viu, Kavinsky? Quero morar em Madrid, mas trabalhar para o Brasil. Mas conta aí, vai. Tá mais aqui? Trabalhar com brasileiro é a melhor coisa que tem, gente, sério. Ué. Eu estou mais no Brasil, meus clientes são mais do Brasil porque eu tenho mais recorrência, né, anos de estrada no Brasil. Aqui em Madrid eu dou aula no MBA de uma matéria de liderança e tenho alguns clientes aqui também, mas é muito mais no Brasil. Então eu fui para o Brasil recentemente para fazer 3 projetos, para startar 3 projetos, na verdade. Vou em breve para o Brasil, tomara que a gente se encontre. Devo ir em setembro, talvez, ainda não está certo. Então eu vou ficar nessa ponte aérea, assim, meio que a cada 2, 3 meses, porque volta e meia tem cliente no Brasil, né? Beleza. Kavinsky, a Grazi deu um show aqui, hein? Né? Terapia pura, hein? Sei Muito não. bom. Faz terapia Falando que eu também, sou Grazi? Não. Faz terapia também, Grazi? eu faço terapia. Eu Nossa, faço também. terapia foi, tô falando pra Mônica, não tá gravando mais não, né? Terapia foi chave Tá para, gravando. tava gravando, foi chave para mudar, para fazer, para virar empreendedora. Foi na terapia. Na terapia Aí, pô. eu me identifiquei com o pulo do gato. Ó, essa informação eu vou deixar no podcast, que ela é, né, ela Deixa, é boa. Foi acho na que vale, acho que terapia que vale. vale, acho que Não. vale. Já sei por Gente, quê. Acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Terapia é um luxo. eu, eu, eu Desculpa. acho isso também, tá? Faço terapia há uns 30 anos, pelo menos, e faz muita diferença. Tem uma coisa curiosa, né? Na Argentina, muito, em Buenos Aires, especialmente, a maioria das pessoas fazem terapia, né? Isso é curioso, né? É uma relação diferente. Que no Brasil as pessoas veem ainda, né? Meio como uma coisa tipo, não, isso é para louco, né? Tipo, não é. E, putz, eu acho muito importante, sempre recomendo para todo mundo. Quando você se colocou como terapeuta, fiquei com muita vontade de perguntar, mas não tive coragem. Agora, no final, eu resolvi. Recomendo para todo mundo e é um autodescobrimento, é um autoconhecimento, faz com que você tome melhores decisões para sua vida, simplesmente isso, né? A gente só tem uma vida, pelo que a gente sabe. Então é melhor a gente tomar melhores decisões nessa vida que a gente vive aqui, né, do que esperar por uma próxima, se é que ela existe. Muito bom. Gente, foi animal. Muito obrigado. Grazi, Mônica também, obrigado pelo convite. Trouxe Grazi Obrigada, aqui, obrigada a você. Kavinsky também, e até o próximo aí, né? Muito Valeu, obrigado. gente. Próxima, Valeu. espero Grazi, você em breve. Mônica. Prazer. Beijão.